Bom dia, alegria! Hoje temos vídeo, nosso encontro num lugar diferente. Estamos no spa da Psique, no spa do bebê. E eu aqui me aproveitando desse ambiente tão gostoso. E lembrar que a Psique também oferece esse serviço com profissionais super especializados. E você tem interesse, é só procurar aqui no Instagram, no Facebook e também no site. Você vai entender um pouco mais sobre esse serviço. Para o nosso bate-papo, para aqueles que não me conhecem, eu sou Priscila da Mata, psicóloga, especialista em infância e adolescência e conselheira parental aqui na Psique. O objetivo dessas conversas é que nós possamos falar um pouco mais sobre parentalidade, desmistificar algumas questões e trazer para a parentalidade mais tranquilidade e segurança. A parentalidade, bem executada, sempre vai ser difícil, não tem outra palavra para trazer, porque nós somos responsáveis por uma outra vida, uma ou mais, são dependentes de nós durante bastante tempo, dependem de nós emocionalmente, dependem de nós financeiramente, dependem de nós para ter sucesso na vida, na infância e também para serem bem-sucedidos emocionalmente no futuro. E é por isso que conversar sobre parentalidade é tão importante. Nós pais precisamos de orientação adequada, voltada para o desenvolvimento das crianças, para que então possamos exercer a nossa parentalidade com segurança, com autonomia e, claro, com alegria. Porque não é dentro de uma parentalidade rígida, dura, que nós vamos ser felizes nessa missão que nós temos, alguns porque decidiram efetivamente ter esta missão, outros porque aconteceu dentro do seu contexto de vida, tá? O que eu queria trazer pra gente hoje, para conversar, e queria muito saber o que vocês pensam a respeito disso, né? Porque aquilo que eu trago tem base científica sim, mas aquilo que os pais que estão aí do outro lado, a me ver e ouvir, pensam, também faz toda a diferença na hora da gente aplicar um recurso de parentalidade nas nossas casas. Portanto, o assunto de hoje é respeito versus obediência. Hoje fala-se com muita clareza, eu respeito os meus filhos, quero que os meus filhos me respeitem, mas o contexto de obediência e a forma como os pais se impõem aos filhos busca por esta obediência. Eu disse, você faz. E precisamos então refletir o que desejamos a partir disso. Quando nós temos respeito, nós falamos então sobre apreço, consideração, deferência, amor. Temos um bebezinho chorando ao fundo. No caso da obediência, nós temos o cumprimento da vontade alheia. Priscila, mas eu não quero que meu filho cumpra a minha vontade. Eu quero que ele lave os dentes porque isso é importante para a vida dele. Ok, eu concordo com você. Só que ele vai criar o hábito de lavar os dentes numa situação extremamente coercitiva, estressada, ruim, e ele não vai conseguir adquirir a compreensão de que aquilo é importante para a vida dele. Sim, precisamos fazer repetidamente. Sim, é a repetição que cria o hábito. Isso é verdade. Porém, quando nós temos uma repetição traumática, estressante, ruim, aversiva, nós vamos colocar para além daquilo, se a criança não quer lavar os dentes, por exemplo, é porque ela já acha aquilo chato, e é mesmo, né? Ninguém lava os dentes porque acha muito divertido. A gente lava os dentes porque sabe que isso é necessário. Porém, nem tudo é tão simples quanto lavar os dentes. Nós temos, por exemplo, leitura. O hábito da leitura, muitas vezes, ele é colocado de uma maneira coercitiva. Não fez tal coisa, vai ficar de castigo a ler. Leitura pareada com castigo, nós temos aqui um problema. A chance dessa pessoa ser um leitor no futuro é muito pequena, porque nós estamos a agregar um trauma a algo que poderia ser mais
tranquilo, ou que poderia ser através do amor. E aí está a grande questão entre o respeito e a obediência. Quando eu respeito, eu compreendo e faço por admiração. Quando eu obedeço, eu faço enquanto quem manda está presente. Quando quem manda estiver ausente, eu não faço, eu enrolo, eu deixo para lá. E a pergunta que se faz é: quais são as habilidades que eu desejo que o meu filho desenvolva para a vida? Porque durante a infância é muito mais fácil se os nossos filhos forem obedientes e nós formos autoritários. Eu digo, faz e ele faz. Eu digo, lave os dentes e ele lava. Eu digo, vá para o banho e ele vai. Eu digo, coma verduras e ele come. Se eu mando e ele obedece, ele está o tempo todo a cumprir a vontade alheia. Ou seja, ele não desenvolve habilidades que são importantes para a própria regulação, como, por exemplo, gosto ou não gosto, compreendo ou não compreendo, e isso é importante para a vida. Nós tiramos com a obediência cega, nós retiramos da criança a possibilidade de de desenvolver habilidades que são importantes para a vida dela. A infância é um treino para a vida adulta. Ah, você está me dizendo então, Priscila, que se meu filho não quiser lavar os dentes, eu não faço nada? Não foi isso que eu disse. Ele tem que lavar os dentes, mas nós podemos exigir apenas a obediência ou estar com ele, numa relação e levá-lo a. Porque quando eu admiro alguém, confio em alguém, ninguém precisa me forçar a seguir, me forçar a ler um livro de um autor que eu gosto. Não, porque eu admiro. E se eu admiro, eu desejo. Como é que a gente tem admiração por alguém? Normalmente é pela autoridade, pelo conhecimento que este alguém tem sobre o que fala. Quando nós vamos falar com os nossos filhos sobre lavar os dentes e nós dizemos para eles assim, olha, se não lavar os dentes hoje, vai ter cárie. Isso é uma verdade absoluta. É algo que nós conseguimos comprovar, porque aí no outro dia a criança acorda e diz, não tenho cárie. Como não é uma coisa que acontece automática, a gente não tem o recurso natural a nosso favor de maneira imediata. Senão a criança vai ficar um ano, talvez não tanto, mas um mês sem lavar os dentes, e aí sim ela vai ter uma cárie. Ou às vezes até não, porque isso também depende da pessoa, depende da alimentação, depende da biologia desse ser. Por isso, nós não podemos contar sempre com os recursos naturais. Diferente de quando uma criança diz ao jantar assim, eu não vou comer essa comida. Ok, não come essa comida. A consequência natural é de que essa criança fique com fome. E aí nós conseguimos comprovar, vai sentir fome para breve. E ela realmente vai sentir fome, porque sentir fome é biológico, é fisiológico, isso vai acontecer. No caso da cárie, por exemplo, nós não conseguimos comprovar. Mas o que eu quero dizer com essas coisas todas é que quando nós colocamos a obediência em primeiro lugar, na frente do respeito na nossa vida familiar, nós conseguimos que os nossos filhos sejam pessoas que se apresentem de maneira passiva e não ativa. Porque daqui a pouco, quando eles forem adolescentes, nós vamos desejar que eles sejam ativos. Nós vamos desejar que eles sejam adultos ativos, que eles sejam fortes, que eles sejam capazes, que eles se apresentem para o mundo com controle interno, não com controle externo, que não sejam Maria vai com a outra, E para isso, essa criança precisa desenvolver habilidades que são geradas dentro de um ambiente de respeito e não dentro de um ambiente de obediência cega. Por isso, nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos e nos tornarmos, então, autoridade na vida deles. Aquele guia que as crianças desejam seguir.
E não é fazer, é fazer querer fazer. E assim nós conseguimos dos nossos filhos mais respeito. E o respeito por eles e o respeito por nós. E isso fica como aqui uma sugestão para o nosso próximo assunto, falar sobre o respeito por nós mesmos, que às vezes fica esquecido. No meio de tanta ideia de respeitar a criança, nós esquecemos de respeitar a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. Até a próxima!